Fala galera, Prof. Rodinara trazendo mais uma questão da URGS para vocês. Prova de 2020 Física, questão número 12. No início do mês de julho de 2019 foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país. Em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu -2 graus Celsius e pingentes de água congelada formaram-se em alguns lugares na cidade. O calor específico do gelo é 2,1 kJ por kg Celsius e o calor latente de fusão da água é igual a 330 kJ por quilograma. Sabendo que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo, calcule a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que o gelo a -2 se transforme em água a 10. Então, um probleminha bem tranquilo de calorimetria. Então estamos aí falando de calorimetria, medição de calor aqui, envolvendo essas trocas térmicas. E o que a gente tem então? A gente tem aqui uma transformação de gelo a -2 em água a 10. E será que o gelo a -2 se transforma direto em água? Errado quem pensou que sim, né? Então aqui a gente tem o gelo a -2 graus Celsius e o que tem que acontecer com esse gelo? Ele tem que percorrer um caminho até virar água a 10. Primeiro passo, a gente deve esquentar o gelo, por quê? Porque o gelo só derrete a 0 graus Celsius. Depois que o gelo derrete, ele vira então água. Água a 10? Não, água a 0 graus Celsius. E só depois essa água esquenta virando água a 10. Então olha que barbada, basta ter calma e pensar. Então aqui a gente tem um ganho de temperatura, o famoso calor sensível. Aqui a gente tem troca de estado físico, o famoso calor latente. E depois mais uma troca de calor sensível, porque a gente esquenta a água. E todo o calor envolvido nesse processo, nada mais nada menos do que a soma de todos os três calores. Perceba então que a gente tem aqui o famoso Q macete, né? Então mc ΔT, e aqui o calor sensível do gelo. Então aqui calor específico do gelo, a gente deve usar o Czinho do gelo, ok? Depois a gente tem aqui um Qmol, né? O famoso calor latente de fusão aqui. Então aqui o calor latente de fusão, que é o único valor que a gente tem aqui, os 330 no problema. E por último ainda a gente tem um outro aqui, Q macete, só que aqui esse Q macete para água, certo? E vejam que ele pergunta aqui, né? Não me deu a massa, né? Por quê? Porque ele pergunta em unidade de massa, ou seja, a gente não precisa aqui colocar essa massa, porque ele quer calor por massa, certo? Então, bora lá para ver o que a gente consegue fazer. Calor específico do gelo, ele nos deu 2,1 kJ. Então, 2,1. A variação de temperatura aqui chegou em 0 e saiu de -2. Vou até botar aqui para ninguém se perder, de 0 até -2. Depois um calor latente aqui de 330, sempre o calor latente bem alto. E por último aqui, o calor específico da água, que ele nos deu aqui, que é o dobro do gelo. Então, 2 vezes 2,1, vezes a variação de temperatura aqui, que chegou em 10, saiu de 0. Tudo isso aqui vai nos dar o calor. Perfeito, que barbada! Aqui 2,1 menos dá mais, então 2,1 vezes 2, temos 4,2. Temos aqui o 330 e temos aqui 21 vezes 2, 41. Certo? Então tudo isso aqui é o nosso calor por unidade de massa. Até podemos botar aqui que eu tinha esquecido. E aqui finalmente temos então aqui 330, 371, 375,2 Q por M, certo? Então aqui temos 375, 375. Aqui 42, perdão, aqui era 42, aqui, né? 21 vezes 2 dá 42. Então aqui faltou um 6zinho, perdão temos aqui então letra C de Cristo. Quem sabe faz ao vivo, quem erra conserta. Feito, pessoal, problema de calorimetria, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e vamos junto, até a próxima.